Meus irmãos, estamos chegando no momento da mensagem da Palavra de Deus. Eu quero convidá-los a que abram as Escrituras Sagradas, e desta vez não precisam ficar de pé, estávamos de pé até agora. Nós vamos abrir o texto de Isaías, capítulo de número 9. Isaías, capítulo de número 9. A partir do verso de número 1. Mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Tens multiplicado este povo, a alegria lhe aumentaste. Alegram-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa, e como exultam quando repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros, e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. Porque toda bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha, e toda veste revolvida em sangue, serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Vamos orar, irmãos. Santo Senhor, neste momento precioso, ajuda-nos a entender, a compreender a Tua Santa Palavra, e ao olhar para o Teu Filho Jesus Cristo, como Ele é descrito nas páginas da Bíblia, e fazê-lo com temor e tremor, na certeza de que Ele é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Em nome dEle que oramos. Amém. Quando Isaías escreveu esse texto, faltavam 700 anos para que Cristo nascesse. Já pensaram quanto tempo antes estas palavras foram escritas? Isaías é chamado de um evangelho do Velho Testamento, porque ele consegue vislumbrar cenas da vida de Jesus de tal clareza, de tal forma, que parece que ele está contemplando os acontecimentos, antevendo o que Deus iria fazer. Mas Isaías falava para um povo sofrido. Vejam aqui no verso de número 1, ele diz o seguinte: mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Deus nos primeiros tempos tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O que ele quer dizer com isto? Quando Israel tomou a terra prometida e nela habitou, e conquistaram cada palmo, cada espaço daquele território, para que se tornasse a sua habitação, a terra de onde manava leite e mel, Deus condicionou
as bênçãos dele, a fidelidade deste povo. Se eles andassem nos caminhos de Deus, eles seriam prósperos, protegidos, felizes, invencíveis. Mas quando nós lemos o Velho Testamento e percebemos a idolatria latente nas veias do povo judeu, quando percebemos, quando eles escolhem um rei, e o rei Saul, o rei Davi, o rei Salomão conseguiram manter o império unido, mas bastou que eles falecessem e a idolatria veio e cobriu Israel. Primeiro cobriu um pedaço de Israel, depois cobriu o outro, porque o reino se dividiu. Uma parte grande, com 10 tribos, foi chamada de Israel, ou Reino do Norte, e uma parte pequena foi chamada de Judá, com 2 tribos, ou 1,5 tribo, foi chamada de Reino do Sul. O Reino do Norte acabou-se porque o povo foi pagão, foi gentio, eles quiseram se parecer com o mundo, eles quiseram celebrar os deuses do mundo, eles ofereciam seus filhos em sacrifício queimado para as entidades, eles faziam ali ocultismo dentro de Israel. E Deus mandou profetas alertando que se eles não se corrigissem, a terra seria devorada, destruída. Eles não atentaram. E então vieram os assírios e destruíram aquele povo. Levaram embora uma parte, mataram outra e trouxeram pessoas de outras nações para habitar naquele lugar. Tempos depois, Judá, que era a 1,5 tribo, que ainda se mantinha mais ou menos fiel, também desvirtuou-se, pior ainda que Israel. E Deus disse: olha, se vocês não se consertarem, a terra de vocês será levada cativa, vocês vão ser destruídos. Eles não ouviram. E então Deus trouxe Babilônia e acabou com o reino de Judá também. Posteriormente, esse povo levado cativo, 70 anos depois, regressou. Mas o povo que habitava na região antes conhecida como Israel era um povo misturado, era um povo pagão, era um povo que conhecia a Deus, que tinha descendência judaica, mas era misturado, era mestiço. E os judeus que voltaram para Judá desprezavam esse povo. E parte deste território se chamava Galileia. E esta parte do território, tempos depois, habitadas por judeus e por pessoas misturadas, era chamada de terra de vira-latas, porque eles desprezavam aquele povo. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Pode vir alguma coisa boa daquela terra, da Galileia? Então Isaías, iluminado pelo poder de Deus, antevendo todas estas coisas e vendo também a tristeza dos seus dias naquelas terras, ele profetizou dizendo: a obscuridade deste povo vai acabar. O povo que anda nas trevas, que está desprezado nas terras de Zebulon e nas terras de Naftali, a Galileia dos gentios, esse povo que anda em trevas vai ver uma grande luz. O povo que está no escuro, que está na sombra, que não tem brilho, eles verão uma grande luz. Que luz seria essa? Seria um cometa? Seria um estrelão que acenderia ali? Que luz seria esta? Diz o texto: aos que vivem na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Isaías está profetizando para 700 anos adiante. E ele diz o seguinte, no verso de número 3: tens multiplicado este povo, a alegria lhe aumentaste, alegram-se eles diante de ti como se alegram na ceifa, e como exultam quando repartem os despojos. Isaías está dizendo assim: eu enxergo a Galileia como um povo alegre, um povo
E ele continua dizendo, ele diz assim no verso 4: porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros, e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. O que seria o jugo? Jugo é a canga do boi. Os irmãos que estão aqui, próximos da roça, já viram o boi com a canga. Já viram como é difícil quando se coloca a canga num boi e ele puxa com o outro? Isso vai criando o calo e ferindo. E diz Isaías que o povo estava com uma canga no pescoço, um jugo no pescoço. O povo estava escravizado. Escravizado por quem? Primeiro, pelos que reinavam sobre aquele território. Mas Isaías está falando de um outro tipo de jugo, de um outro tipo de escravidão. É a escravidão do ser humano, que é escravo do pecado, diz a palavra de Deus. Como diz o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 7, o querer o bem está em mim, mas não fazê-lo. Eu quero fazer o que é certo, mas não consigo. Eu sou escravo. E Isaías está dizendo, este povo está agora sem o jugo, foi libertado, por isso que eles estão em festa. Mas que visão é esta que Isaías está tendo? Ele diz no verso de número 5: porque toda bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha, e toda veste revolvida em sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Eles conheciam bem o que era a bota do guerreiro. Eles viviam em guerra o tempo todo. Eles conheciam bem o que eram roupas ensanguentadas. Eles viviam o tempo todo matando pessoas. Mas agora Isaías está dizendo, estas botas e estas roupas estão sendo destruídas, vão virar pasto, vão virar cinzas. Não precisa mais guerrear, não precisa mais lutar. Mas que visão linda que Isaías está tendo! Uma visão de luz, uma visão de libertação e uma visão de paz. Por que, Isaías? Por que você está a nos dizer isto? Ele responde, verso de número 6: porque um menino nos nasceu. Será que o nascimento de um menino pode causar tanta felicidade assim? Bem, na minha casa, o nascimento da minha filha Ruth trouxe muita felicidade. Depois do nascimento do meu Josué Elias, mais felicidade ainda. E posteriormente o nascimento da Maria, outra felicidade. E certamente que o seu nascimento na casa de seus pais trouxe felicidade a eles também. Mas um menino nascer e provocar todas estas mudanças, uma luz no meio das trevas, libertação da escravidão e do jugo, o fim das guerras, a paz no meio do povo, que menino é esse? Diz o texto, um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Ele não era apenas um filho de um pai e de uma mãe, ele se tornou um filho do povo, um filho de uma nação, um filho da humanidade, e esse filho foi dado a todos, um filho se nos deu, e todos estão felizes. E por quê? Diz ele, o governo está sobre os seus ombros. Esse menino nasceu para governar, esse menino nasceu para reinar, esse menino nasceu para coordenar, esse menino nasceu para imperar. Não era apenas um menino, não era apenas um príncipe, não era apenas um futuro rei. Ele seria um menino que já nascera como governo prometido para ele. E qual seria o nome desse menino? Está escrito aí: o seu nome será Maravilhoso Conselheiro. Oh, bendito seja Deus! Ele é maravilhoso. Esta palavra maravilhoso identifica-se com a aparição do anjo do Senhor em alguns eventos do Velho Testamento, quando alguém perguntava, como lá na família de Manoá, qual é o teu nome? E ele disse, por que perguntas pelo meu nome que é maravilhoso? Maravilhoso é Deus.
boca partiriam os conselhos para uma vida que expressasse aquela luz, aquela libertação, aquela paz, aquela alegria de celebrar, porque da sua boca emanaria a palavra viva do próprio Deus. Ele é um maravilhoso conselheiro. Diz o texto ainda: o seu nome será Deus Forte. Jamais Deus repartiria o título de Deus para alguma de suas criaturas. Jamais Deus permitiu que alguém usurpasse a sua glória. Ele diz no Velho Testamento várias vezes: a minha glória eu não a darei a ninguém. Só eu sou Deus e não há nenhum outro. E agora o próprio Deus diz para Isaías: o nome deste menino será Deus Forte. Bendito seja o Senhor. Ele é Deus. Jesus não é apenas um homem. Jesus não é apenas um menino. Jesus não é apenas um exemplo. Jesus não é apenas um líder. Jesus não é apenas um oráculo. Jesus é o próprio Deus a caminhar conosco. E Ele é forte. Ele não é fraco. Agindo eu, diz Deus, quem me impedirá? Ele é forte. Quem tem Jesus tem toda a força. A alegria do Senhor a nossa força é, diz a Bíblia. O Senhor é força. Ele revigora o cansado. Ele dá força para aquele que não tem mais nenhuma. Ele enxuga as lágrimas para aquele que as derrama com tristeza. Ele recupera a saúde. Ele dá anos de vida. Ele traz alegria para o entristecido. Ele traz paz para aquele que está em conflito. Ele é forte. Ele é mais forte que o mundo. Diz o texto bíblico do Novo Testamento: mas maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Ele é mais forte do que qualquer coisa. Nada pode deter o seu poder. Ele é o Deus forte. E diz o texto também: o seu nome será Pai da eternidade. Meu Deus, Ele é o próprio Deus. Ele é Pai. Ele é irmão e é Pai. Pelo nascimento como homem ele é irmão, porque fez-se um com a humanidade. Mas como Deus, Ele é o nosso Criador. João capítulo 1 disse assim: todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Ele é o próprio Pai. Ele é o Pai da eternidade. Não é um Pai temporário, não é um Pai provisório. Nós em nossa vida temos familiares temporários. Os nossos pais ficam conosco até um determinado tempo, depois eles falecem. Triste para um pai sepultar um filho ou uma filha. A ordem normal é que o filho sepulte os seus pais. Mas para nós gostaríamos que os nossos pais ficassem sempre conosco. Esse é o desejo do coração, mas eles são temporários. Os nossos irmãos e irmãs são temporários. Alguns vão antes, outros depois, mas não ficam para sempre. Os nossos cônjuges são temporários. Todos ficarão viúvos um dia. Uns porque partiram, outros porque ficaram. Mas o Senhor Jesus Cristo, diz a Bíblia, Ele não é um Pai temporário, Ele não é um Pai provisório, Ele é um Pai eterno para todos sempre. Ninguém é como Ele. Ninguém tem as suas características. Ninguém tem a sua potencialidade. Ele é único. E diz o texto também: Príncipe da paz. Jesus é o agente da paz, porque quando Ele vem no coração humano, quando Ele vem na alma humana, quando Ele vem em nós, a primeira coisa que Ele faz
é trazer paz, e a paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento, guardará os vossos corações, a vossa mente em Cristo Jesus. Diz o texto bíblico também, em João 14: deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ele traz paz, Ele traz reconciliação, Ele traz consolo, amor, abrigo. Ele tira o medo da morte, Ele tira a angústia de viver, Ele tira a tristeza dos traumas que nós trazemos conosco. Ele traz paz. Um homem de paz, que tem Jesus no seu coração, nada pode afetar a sua vida, porque ele sabe em quem tem crido, e está bem certo que Deus é poderoso para guardar a sua vida até o dia final. Por isso, Jesus Cristo é para nós esta luz brilhante e maravilhosa que Isaías olhou e viu lá no passado, 700 anos antes de Jesus, que lá na Galileia, nos confins de Zebulon, de Naftali, a Galileia dos gentios, no meio daquele povo que estava em trevas, eles viram uma grande luz. Foi Jesus caminhando no seu povo, no meio do seu povo, multiplicando os pães, entrando nas sinagogas, curando os enfermos, expulsando os demônios, ressuscitando o filho da viúva e trazendo paz e vida para todo aquele que cruzava o seu caminho. Esta é a luz que brilha também hoje aqui em Barbosa, através da fé que nós temos neste mesmo Jesus, o único Filho de Deus, o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Por isso, nós bendizemos a Ele, porque Ele é a razão da nossa vida, a razão da nossa igreja, a razão da nossa fé, a razão do nosso culto, a razão do nosso Natal. Prezado irmão, Jesus, o menino Deus, cresceu, ficou adulto, foi até a cruz do Calvário, ofereceu-se como oferta de amor, deu-se por nós. E hoje tudo que temos que fazer é, confessando os nossos pecados, crermos nele e entregarmos a Ele o nosso coração, dizendo: Senhor, Tu deixaste, Jesus, o Teu reino de luz, hoje vem habitar comigo, em minha alma há lugar, ó, vem já. Esta é a nossa mensagem de Natal, e é isso que nós devemos viver diante de todos que cruzam o nosso caminho. Prezado irmão e prezados que nos ouvem através do sinal da internet, estamos nós conscientes deste Natal belíssimo que é Jesus? O resto são todos apetrechos, o resto é tudo enfeite, o resto é tudo decoração. O miolo é que nós temos uma razão preciosa para celebrar e dizer: Deus mandou Jesus, e por isso nós estamos felizes. Bendito seja o nome dele. Eu gostaria de convidá-los a baixar a sua cabeça, se possível, e eu quero fazer duas perguntas. A primeira é para você, que ouvindo a palavra do Senhor, sentiu no seu coração o desejo de convidar a Cristo para habitar na sua alma e se tornar o seu Senhor e o seu Salvador pessoal. Talvez você seja até membro da igreja, talvez esteja acostumado com o Evangelho, mas não tem comunhão verdadeira e legítima com este Senhor verdadeiro e precioso, e gostaria que Jesus viesse habitar no seu coração. E eu quero orar por você. Se você puder sinalizar aí onde está com a sua mão, dizendo: pastor, eu quero convidar Jesus para habitar comigo nesta noite.